ao semear, boa semente da palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço para crescer e o calor do sol a planta fez secar. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Outra caiu bem no meio dos espinhos, logo brotou e foi crescendo sem parar. Mas de repente os malvados dos espinhos a plantinha começaram a sufocar. Semeador continuou a persistir, e em boa terra a semente então lançou, e bela árvore do broto foi crescendo, e logo logo ela então frutificou. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Agora eu vou explicar direitinho a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho, sobre as pedras e no meio dos espinhos, nem crescem porque não tem raiz. Mas a semente da palavra que cai em boa terra, que é o nosso coraçãozinho, frutifica e prospera, prospera e prospera. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Levando sempre a mensagem do amor, levando sempre a mensagem do amor. Bom dia para vocês que estão aí do outro lado. É mais um programa, o programa Boa Semente, nessa manhã maravilhosa, abençoada por Deus e geladinha, né? Nós estamos aqui todos empacotadinhos. E o mais importante, vocês estão aí do outro lado. Isso é o que me deixa muito feliz. Eu já vou dando início ao nosso programa de hoje, mandando uns beijos, tá? Porque eu tô sabendo que tem alunos meus participando do outro lado, ouvindo e gostando do programa. Nossa, a gente fica bem feliz, né? Sabendo que os nossos alunos em sala de aula estão acompanhando a programação. Isso é muito bom. Então já vai o meu beijo, né, nessa manhã, para o meu aluno querido Yuri Burcati, tá? Um beijão para ti, Yuri. Que Deus te abençoe sempre. E toda a sua família também. Já aproveitando os beijos, tá? Eu quero dar um beijão assim de Jesus, né? Um abraço bem grande para o Ministério Infantil Semeadores da Fé de Gravataí. Tá? As professoras Júlia, Karine, Ana e Rosa Nogueira, ó, beijão de Jesus para vocês, que Deus os abençoe também. Eu não vou esquecer das nossas crianças também, semeadores da fé, né? Beijo para cada uma delas, tá? Deus os abençoe sempre. Então, vamos dar início à nossa programação de hoje, com uma oração ao nosso Papai do Céu. Todos fechando os olhinhos agora, em reverência ao nosso Deus, tá? Pai querido, estamos aqui hoje porque o amamos. Ajuda-nos a aprender e a acreditar em Tua Palavra. Ensina-nos a confiar em Ti cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.
E hoje também nós vamos abrir a nossa Bíblia, como sempre, né? Quem está com sua Bíblia aí? Quem está com sua Bíblia, por favor? Eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo, né? O Papai do Céu está vendo. Pega a tua Bíblia, seja ela infantil, seja ela do papai ou da mamãe. Se não sabe ler, não tem problema. Papai e a mamãe abrem para você e acompanha a leitura. Então, nós vamos ler a leitura no Salmo 140, no versículo 4. Diz assim, ó: guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Na linguagem infantil, nós temos dessa forma. Não sei se dá para enxergar, mas eu creio que sim. Ó Senhor Deus, protege-me do poder dos maus. Salmos 140, 4. Isso é para vocês guardarem no coração de vocês. Mas eu ainda não consegui memorizar. Então, presta atenção, tá? Presta atenção. Gente, tem alguma coisa acontecendo. Uma coisa estranha por aqui. Eu não sei se vocês estão percebendo. Ui, apareceu um cesto de lixo aqui na minha frente. Gente, onde está o Tunico? O Tunico é alguém que eu estou esperando hoje aqui. Ele tá demorando tanto. Aqui está tão escuro. Não posso ver para onde estou indo. Que horror! Que pobre de mim! Uai! Parece que eu ouvi alguém falando, mas assim, um som meio abafado. Mas, de qualquer forma, o Tunico ainda não chegou e eu já estou preocupada com ele. É tão difícil caminhar com essa coisa na minha cabeça. Eu queria que alguém pudesse me ajudar. Que lugar é este? Que lugar é este? Por acaso, este é o programa infantil Boa Semente? Ué? Tunico? É você, Tunico? Eu não acredito. E eu te esperando aqui até agora. Onde é que você estava? Mas é claro que aqui é o programa infantil Boa Semente. Olá! Estava certo de ter chegado ao lugar correto. Porque você está com essa cesta na cabeça. Quer dizer, você já tirou a cesta da cabeça, mas o que você estava fazendo com essa cesta na cabeça? É para minha proteção. Mas credo, mas estava-se meio ridículo. Bem, eu acho que agora que estou no programa infantil Boa Semente, estou seguro. Claro que está seguro. Porque você demorou tanto? E onde você esteve? E que história é essa de usar uma cesta de lixo para sua proteção? Bem, algumas das crianças da vizinhança estavam tirando pedras e tomates em mim. Elas caçoaram de mim e me perseguiram. Agora compreendo. Tunico, o versículo de hoje vai ajudá-lo. Repita comigo. Ó Senhor Deus, protege-me do poder dos maus. Salmo 140,
144. 4. Agora, junta tudo e diga: ó Senhor Deus, protege-me do poder dos maus. Salmo 144. Ó Senhor Deus, protege-me do poder dos maus. Salmo 144. Isso mesmo, Tonico. Faça deste versículo uma oração. E lembre-se, Deus o protegerá. Isso é real e verdadeiro para todos os que estão em qualquer lugar. Não importa. E o medo não fará parte mais da tua vida. Eu creio que não preciso mais disso. Eu vou orar para que aquelas crianças confiem em Deus. Se Deus pode proteger, Ele certamente pode mudar o coração de cada uma delas. Tchau, pessoal! Tchau, missionária! Gente, vocês viram essa? Ai, só o que me faltava era o Tonico tá aqui. Bom, se bem que ele falou que iria vir, né? Mas não nessas circunstâncias de ficar com medo. Vocês perceberam também qual é o segredo para não ficar com medo das pessoas que querem fazer mal pra gente? É se apegar em Deus, né? É confiar que Deus pode nos proteger de todo mal, seja ele qual for, tá? Então, cuidem com isso. Não pode ficar com medo. E se o medo chegar, ele vai sair correndo, porque Deus vai estar no comando de tudo. Tá certo? Então tá. Vamos ouvir agora. Não sei se vocês lembram do último programa. Eu passei uma música sobre os livros da Bíblia. Será que vocês lembram ainda quais são os livros da Bíblia? Vamos ver. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom demais. Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom demais. Eu vou bater as mãos. Eu vou bater os pés. Eu vou pular bem alto assim. Eu vou gritar oh yeah. Eu vou dizer na minha casa que Jesus é bom. Eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom. Eu vou contar na padaria que Jesus é bom. Vou espalhar na rodovia que Jesus é bom. Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom. Eu vou dizer a toda hora que Jesus é bom. Eu vou contar pra toda a gente do Oriente ao Ocidente que Jesus é muito bom. Jesus é bom
Jesus é bom demais. Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom demais. Eu vou bater as mãos, eu vou bater os pés, eu vou pular bem alto assim, eu vou gritar oh yeah. Eu vou dizer na minha casa que Jesus é bom. Eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom. Eu vou contar na padaria que Jesus é bom. Vou espalhar na rodovia que Jesus é bom. Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom. Eu vou dizer a toda hora que Jesus é bom. Eu vou contar pra toda a gente do Oriente ao Ocidente que Jesus é muito bom. Jesus é bom demais. Então, vocês sabem, né, que Jesus é muito bom e Jesus é bom demais. E toda criança que acredita que Jesus é bom demais, ela tem uma vida diferente, né? A gente percebe isso de longe, desde a educação dada pelos pais em casa até fora dela. Sabia que até no mercado a gente percebe que a criança é diferente das outras? Mas será por que, missionária, que a gente percebe isso? É porque a criança no mercado, ela sabe aquilo que os pais podem e não podem comprar para ela. Às vezes ela vê um brinquedo bonito, aquilo que ela mais queria, mas aí se o papai e a mamãe conversaram em casa e falaram, olha, no momento a gente não pode comprar aquilo que você quer, mas aquilo que a gente mais precisa. Ela chegando no mercado, ela pode ver o brinquedo mais lindo. O coração dela vai ficar bem seguro, bem tranquilo. Ela não vai fazer birra no mercado. Ela não vai ficar pedindo ao pai aquilo que o pai já havia falado em casa, que não poderia comprar devido às circunstâncias, não é mesmo? Então, por isso que Jesus é bom demais, porque ele faz da vida uma vida diferente. E temos uma curiosidade bíblica de hoje. A da semana passada, um aluno meu me disse, e ele acertou, tá? Quero saber hoje, quem é que vai conseguir responder? Vale tudo, tá? Até perguntar pro pai e pra mãe que está perto. Só não vale no tio Google. Tio Google não pode, tem que ser na Bíblia, tá? Você sabe qual foi a sogra mais amada que encontramos narrada na Bíblia? Quem é que sabe essa? Nossa, essa eu sei que é difícil, né? Essa já tem que ter, assim, um pouquinho mais de compreensão da palavra. Mas vocês são espertos, vocês vão conseguir. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Qual foi a sogra mais amada que encontramos narrada na Bíblia? Qual foi? Quem será que vai responder? Bom, eu acho que vocês estão bem acordadinhos agora, né? Já dormiram bastante. Então, por favor, fiquem bem espertos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
vamos ter um momento de reflexão para a gente fazer uma oração intercessória. Mas mencionaram o quê? Que é oração intercessória? Oração intercessória é aquele momento em que a gente nos dirigimos a Deus para pedir por alguma necessidade que nós temos, não somente nós, mas alguém que a gente ama muito, algum conhecido também, até o nosso vizinho, se tiver alguma necessidade, a gente pode interceder por ele em oração, tá? Então, vamos fechar os nossos olhinhos agora e vamos fazer a nossa oração intercessória. Deus, nosso Pai, pedimos por todas as crianças que se sentem abandonadas nesse instante, Senhor, com medo e inseguras. Nós sabemos que só Tu pode dar-lhes conforto e a certeza de que Tu estás com elas, seja qual for a situação, e que jamais as abandonarás. Em nome de Jesus. Amém. Então, se tiver alguma criança que está passando por alguma dificuldade, a gente sabe que nem mesmo as crianças às vezes estão distante, né, do sofrimento, infelizmente. Por menor que seja, às vezes passa por alguma dificuldade em casa com os pais, né? Mas Deus está com elas. E não importa a dificuldade, o sofrimento, o medo, a insegurança, mas Deus está contigo, tá, criança? Não se preocupa com isso, que Deus é quem te dá força, é quem tira toda essa insegurança e faz crer que Ele pode dar dias melhores para cada um de nós. E hoje nós temos um desafio, mais um, né? Que a semana passada eu já tinha falado um, agora eu vou fazer mais outro desafio, o desafio do dia. Vamos ver qual é? Esse aqui eu quero ver vocês falando no próximo. Gente, eu não tô conseguindo mexer aqui no meu Chromebook, senão eu iria acompanhar algumas coisas. Mas o meu esposo tá ali, qualquer coisa vocês podem falar que ele me passe aqui, tá? Algum recadinho, alguma coisa assim. Tá, amor? Tu dá uma olhada aí que o meu Chromebook aqui não deu certo. Então, o desafio de hoje. Desafio de hoje, você vai ter que comer o cardápio, aquilo que a mãe ou a cuidadora ou a avó, quem estiver com você hoje, tá? Você vai ter que comer tudo aquilo que eles fizerem, tá? Não importa o que, qual vai ser o cardápio do dia. Aí você vai comer tudo, tudo, tudo. Mas com muita satisfação também. Ai, não vai olhar feio pra comida e dizer, eu não quero. Porque o desafio é esse de hoje, é você comer o cardápio do dia, tá? Seja qual for ele. E eu tenho certeza que a mãe ou quem estiver cuidando de você vai fazer o melhor, a comida mais gostosa de Deus pra você. Porque tudo vem de Deus, né? O alimento é de Deus. É Ele que faz com que tudo chegue à nossa mesa, né? Seja por meio dos agricultores, os que plantam, ou seja por estar na prateleira do supermercado, seja por dar condições financeiras aos pais para comprar o alimento. Tudo isso é de Deus. Então a gente tem que agradecer, tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa musiquinha aqui, porque nós já estamos passando para o momento mais esperado do dia. Vamos ver. A palavra de Deus é semente que vai
morta. Ela nasce, ela cresce, ela brota. Ela nasce, ela cresce, ela brota. Ela nasce, ela cresce, ela brota. Então, crianças, agora eu gostaria que todos prestassem atenção, ficassem bem concentrados na história de hoje. Papai e a mamãe também, tá? Podem ficar todos juntinhos aí, só recebendo a palavra, né? Presta atenção, qual será a nossa palavra de hoje? Não sei se dá para enxergar direitinho aí. A nossa história de hoje é Saulo, que virou Paulo. Quem foi esse personagem, né? Hoje o nosso personagem é esse homem, tá? Esse homem, ele perseguia os cristãos durante uma parte de sua vida, porque ele ainda não conhecia a Deus. Ele fazia isso porque achava que era certo. Mas perseguir os cristãos para ele era correto. Ele estava fazendo um favor ainda na concepção dele, no pensamento dele. Saulo estava no caminho de Jerusalém para a cidade de Damasco, a fim de encontrar os cristãos e os maltratar. Saulo, antes de conhecer Jesus, não gostava dos seguidores dele. Ele não gostava das pessoas que seguiam a Cristo. Ele trabalhava para colocar na cadeia todos os cristãos. Que coisa feia, né? Opa. Um dia, Saulo estava viajando para a cidade de Damasco para perseguir os cristãos quando viu uma luz do céu que brilhou ao seu redor. A luz foi tão forte que caiu no chão e ainda ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo ficou assustado e perguntou: Quem é você que está falando? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante do chão, entra na cidade e alguém ali dirá o que você deve fazer. Os companheiros de Saulo ficaram assustados com aquela voz, pois não viram ninguém. Então Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não podia enxergar nada, porque estava cego. E os companheiros dele pegaram ele pela mão e levaram até Damasco. Quando Saulo se levantou do chão, percebeu que não enxergava nada. Ninguém. É verdade, os homens levaram ele para a cidade de Damasco, os companheiros dele. Por 3 dias Saulo estava cego. Não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de Jesus chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele respondeu. Estou aqui, Senhor. O Senhor disse: Vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ananias falou para o Senhor: Senhor, eu tenho ouvido sobre o mal que Saulo tem feito para todos os santos. Ele quer prender e matar todos os que invocam o seu nome. Ananias ficou com medo de ir e obedecer a Deus. Mas Deus disse:
Vá, este homem é escolhido por mim para ensinar. Ananias foi e obedeceu a Deus. Chegando lá, achou Saulo orando. Chegando lá, orou com o Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou para curar você da cegueira. Você pode ver de novo. Seja cheio do Espírito Santo. Na mesma hora, Saulo pôde ver. Então, Ananias o batizou. Depois disso, mudou o nome de Saulo para Paulo. Agora ele era um novo homem, porque servia a Deus, não perseguia mais os cristãos. Saulo, agora chamado de Paulo, amava a Deus e seguia os seus ensinamentos. Ele pregava a palavra de Deus e cuidava dos que criam em Deus. Viajava para lugares distantes e ensinava sobre Jesus. Olha que transformação de vida, vocês viram? No começo, Saulo perseguia os cristãos, fazia mal para eles. Só que ele teve um encontro com Deus, né? O que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu? Só deixa eu encontrar aqui que eu já perdi até a musiquinha, gente, que eu tava procurando pra vocês, coisa mais linda. Achei. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. O cavalo caiu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou. Porque tu me persegues? Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou. Porque tu me persegues?
Vocês viram a transformação de Saulo para Paulo? Como é importante, né? Nós mudarmos de postura. Quando a gente muda de postura, Deus toma o controle de tudo e se responsabiliza por nós a partir desse momento. Mas eu quero colocar para vocês uma coisa aqui. Não sei se vocês já viram isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para enxergar. Você já viu o que é isso? Você sabe o que um soldador faz? Sabe o que é uma solda? Solda é um processo que une dois metais, aquecendo-os a ponto de se fundirem. Eles se unem a ponto de colarem para sempre, não na escola, nunca mais. Quando os metais esfriam, estão unidos permanentemente. A solda é utilizada em todos os tipos de indústria, sabia? Sendo essencial na construção de carros e até arranha-céus. Só que soldar, pessoal, é um trabalho muito perigoso. Ai, criança nem pensar, tá? Criança nem pensar em chegar perto de solda. Não pode. Porque para soldar tem que ter o equipamento de proteção necessário, tá? Porque ela rompe até o tecido e queima a pele, a solda, tá? E se não tiver com o equipamento necessário no rosto, pode até cegar a pessoa, certo? Por isso, é importante um profissional. Jamais qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Porque tem a maquininha dele chamada maçarico, tá? Porque ela produz uma luz perigosa, mais brilhante do que o sol. E pode causar sérios danos à visão. Então, ó, criança jamais pode pensar nisso daí, em chegar perto disso. Mas o que você, onde você quer chegar, missionário, com essa comparação? Porque todos os trabalhadores, eles utilizam esse equipamento sem machucar os olhos. Isso se chama proteção, tá? Os soldados têm que usar uma máscara especial. O soldador tem que usar uma máscara especial que protege o seu rosto de queimaduras e os seus olhos daquela perigosa luz brilhante. Assim como nós cristãos também temos uma proteção, sabia? Assim como o soldador tem aquela proteção dos olhos, nós também temos uma proteção que cobre que é o nosso escudo, tá? A nossa proteção é um escudo ao nosso redor, tá? E mesmo assim, com essa proteção, às vezes, pessoal, o diabo, ele tenta nos atingir, tá? De alguma forma. Não importa quanto tempo a gente seja cristão. O inimigo sempre está ao nosso redor tentando nos tragar, né? Mas qual a palavra de hoje para guardar no nosso coração? Com essa história toda que nós falamos sobre a mudança de Saulo para Paulo, com o nosso versículo, né? Que nós falamos sobre a proteção do poder dos maus. A palavra para você guardar no seu coração é: não tenha medo. A batalha pertence ao Senhor. É disso que precisamos nos lembrar, porque Deus nos prometeu que enfrentaria os nossos inimigos e que cuidaria de nós. Por isso, pessoal, por isso, crianças, nós devemos agradecer ao Senhor por nos cercar com seu escudo, tá? Protegendo-nos contra qualquer ataque em todo o tempo. Não importa a circunstância, nós usando Deus como a nossa proteção, nada nos atinge. Por mais difícil que seja a situação, Deus nos protege de todo o mal. A gente não precisa estar inseguro, não precisa estar com medo. Principalmente as crianças, né? Às vezes se sentem abandonadas por algum motivo. Às vezes os pais, o trabalho dos pais impedem essa maior aproximação, né? Esse maior aconchego. Porque o ideal seria, ou seria o ideal mesmo para as famílias nos dias de hoje, é o pai e a mãe chegarem do trabalho, mesmo
cansados, fazer uma reunião em família, né? Juntar a criançada toda, abraçar e dizer o quanto elas são importantes. Tirar 5 minutos para brincar com elas. Uma brincadeira muda o dia da criança. Não é nem pela brincadeira, sabia? É por estar juntos com os pais. É elas se sentirem protegidas, prestigiadas. É isso que nossas crianças precisam. Elas precisam do calor dos seus pais, para que elas se sintam importantes para ele, se sintam amadas por seus pais. Então, que nós possamos no dia de hoje nos sentir abraçados, nos sentir protegidos pelo escudo do nosso Deus e saber que nada acontece sem que Ele permita. E quando isso ocorre, Deus nos dá a sua proteção, para que nós não sejamos abalados, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo passar uma musiquinha para vocês. Você consegue.
Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Então, vocês gostaram da história e da reflexão de hoje? Que nós possamos ter as nossas vidas transformadas como Saulo teve a sua para Paulo, né? Possamos ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Que a nossa vida seja um exemplo onde a gente passe, né? Em primeiro lugar, em casa, né? Nossas vidas estejam transformadas em casa, que as nossas atitudes possam refletir aquilo que nós estamos falando, né? Que nós possamos ser a carta que as pessoas leem, o evangelho que as pessoas leem, né? Porque elas vão ver uma coisa. E será que as nossas palavras e atitudes permanecerão juntas ali, parelhinhas, como se diz? Então, que a partir de agora, se ainda isso não aconteceu, que possa ocorrer, né? Dentro de casa e fora dela. Possamos ser um exemplo lá fora. Possamos ser orgulho para a honra e a glória do Senhor. Que as pessoas possam ver as nossas atitudes, embora infantis ainda, mas condizentes com aquela educação que os nossos pais nos deram a espelho da palavra de Deus, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando estiver velho, não se desviará dele, diz a palavra do Senhor. Que nós possamos ser realmente espelho de Jesus Cristo. Porque antes da gente fazer alguma coisa, a gente tem que se perguntar: o que Jesus faria no meu lugar, né? Com certeza, andar nos passos que Jesus andou, a gente jamais vai errar. Chegando já ao final do nosso programa de hoje, né? Quero agradecer a todos e relembrar a curiosidade de hoje. Quero ver quem conseguiu responder. Você sabe qual foi a sogra mais amada que encontramos narrada na Bíblia? Quero ver quem acertou. Depois vou olhar o meu WhatsApp e vou ver também lá no Face, tá? E o cardápio, não esqueçam, tá? Do desafio do dia. Você tem que comer o cardápio do dia que a mãe fizer o responsável, tá certo? Então, eu quero deixar os agradecimentos aqui às duas rádios, né? A Rádio Família Esperança e a Rádio Culto Campeiro, que são as nossas parceiras aqui. Agradecer todos os pastores da minha igreja, tá? Começar pelo pastor presidente,
da Igreja Unida Ministério Embaixadores de Cristo de Gravataí, pastor Marcelo Gaúcho, pastor Miguel Leiria e todos os que de certa forma contribuíram para que nós chegássemos até aqui. Então vamos orar, encerrando o nosso programa de hoje. Senhor, depois de tudo que ouvimos, queremos pedir a Tua ajuda para crescermos no conhecimento da Tua Palavra. Que sempre nos lembremos de orar nos momentos difíceis. Queremos Te entregar todas as nossas batalhas, por menores que sejam, porque nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, eu vou deixar alguns louvores para vocês, tá? E já vou me despedindo aqui. Que o Senhor Deus esteja com cada uma de vocês, nessa manhã maravilhosa. Deus os abençoe. Pode deixar aqui. Ai, que sono. Ei, acorda, preguiçoso! Vamos aprender com a formiga? A formiguinha conta